Olá, meu nome é Juliana Barbosa e eu vim aqui compartilhar com você hoje uma coisa muito especial. Eu falo especial porque foi uma coisa que transformou a minha vida, que me auxiliou muito numa dificuldade muito grande, muito imensa mesmo que eu tinha. Eu recentemente passei pelo processo, pela técnica da hipnose clínica com a Milena. É uma profissional extremamente competente e que se disponibilizou a fazer o meu tratamento. E eu tenho compulsão alimentar, demorou muitos anos para que eu assumisse para mim mesma que eu tinha esse problema. Era algo que me trazia muito sofrimento. Eu dormia, eu acordava e eu passava os dias pensando em emagrecer, tendo aquele desejo, e era esse pensamento doloroso o tempo todo: eu preciso emagrecer, eu quero emagrecer, por conta de questões de saúde mesmo, mas também questões de autoestima. Apesar de eu entender que eu estava me sentindo feliz, mas eu sabia lá dentro de mim que eu queria ter um corpo mais magro, que isso faria parte de uma felicidade que eu buscava. E eu percebia que tinha alguma coisa em mim que me travava, algo que era muito mais forte do que eu. Era como se eu conseguisse dar o start inicial para mudança de comportamento, mas tinha alguma coisa, pareciam que eram algumas correntes que não me deixavam sair do lugar até certo ponto. Eu começava a fazer educação alimentar, atividade física, vinha aquela vontade, aquele desejo imenso do emagrecimento, mas chegava a um ponto, eu me descontrolava completamente. Vinha aí a vontade de comer. Eu terminava de comer, já queria comer novamente. Era o tempo todo. Um conflito muito grande. Era muito, mas muito doloroso mesmo. Aquela vontade imensa de emagrecer, mas aquela fome imensa também, que não me deixava alcançar o objetivo que eu tanto sonhava. E eu nunca entendi o que é que me travava. Tinha isso pairando sobre mim, essa falta de ter essa resposta. E eu fui fazer a hipnose, a hipnoterapia com a Milena, e dentro da sessão foi um momento muito bonito para mim, porque eu venho de uma história muito rica, né? A gente chama aí de heranças familiares, e dentro da minha história tem uma questão da fome. A minha avó, por parte de pai, ela faleceu porque ela passou muita fome. Então a família toda acha que, devido a essa escassez de alimento, ela chegou a ficar doente e faleceu. Ela faleceu muito magra. E eu meio que carregava essa responsabilidade comigo. Era algo interno, lá do meu inconsciente, de que eu tinha que, de alguma forma, alimentar a minha avó. E tudo isso para tirar aquela dor que eu via nos olhos do meu pai. Isso sempre me sensibilizou muito. Quando meu pai contava essa história, era algo que me incomodava, que me machucava tanto, que eu chorava. E hoje eu já não choro mais. Hoje eu tenho muito orgulho da história da minha avó. E eu lembro que meu pai conta que a minha avó, ela deixava de comer o pão que dava numa casa que ela trabalhava para levar para eles não ficarem com tanta fome. E ela deixava de comer esse pão. E dentro da sessão da hipnose, eu consegui ter uma visão, eu pequenininha, e eu via uma porta se abrindo e fechando o tempo todo, meu pai, como se ele estivesse saindo o tempo todo. E com essa visão, eu consegui entender que a minha fome, ela não era de comida, que a minha fome, na verdade, era de amor, era de afeto, que eu não sentia. Dentro de mim, de verdade, eu não sentia que eu era amada pelo meu pai. E toda essa visão que eu tive, algo que foi muito nítido para mim ali, é que foi como se algo tivesse encaixado dentro de mim, como se tivesse algo faltando. E naquele momento que eu vi aquilo, eu compreendi tudo. Tudo fez muito sentido. Porque eu entendi, nesse momento, que o meu pai, que eu tinha essa falta comigo, mas que aquilo ali era um ato de amor. O meu pai, ele estava saindo, né, o tempo todo para buscar a alimentação, para que não faltasse o alimento para mim, nem para os meus irmãos. Ele não queria que eu passasse por aquilo que eu passei. E foi algo
que até hoje eu fico emocionada de falar, é um orgulho muito grande e uma leveza, uma sensação de felicidade muito grande. Talvez eu não consiga colocar em palavras tudo que eu sinto, que eu senti naquele momento, mas foi um alívio muito grande, porque eu me senti preenchida de amor. Eu olhei para o meu pai com um afeto tão maravilhoso, tão gostoso, e eu me preenchi. A minha fome emocional é como se ela tivesse sido saciada naquele momento. E claro, né, durante a técnica, a Milena foi trabalhando diversas outras coisas também. E quando eu terminei a sessão, eu lembro que lá no momento da sessão eu chorei muito. Eu tava super bem no dia e tudo, né? Não tinha motivo nenhum para chorar, mas aquilo me sensibilizou tanto. E a Milena me acolheu muito bem, sabe? Não foi aquele choro desesperado, foi talvez um choro de alívio. E foi muito maravilhoso, desde o início, a acolhida dela, me perguntando diversas coisas, né? Fazendo uma entrevista ali. Eu me senti muito confiante, eu me entreguei literalmente, porque isso é necessário, acreditar na hipnoterapia e se entregar completamente, né? E, assim, o que eu queria deixar aqui para vocês é que em alguns momentos, algumas coisas para a gente entender é muito difícil. E o processo da hipnose, ela facilita essa compreensão. Ela facilita, ela não tira nossa responsabilidade, porque a gente precisa mudar o nosso comportamento, mas ela auxilia. Ela meio que destrava alguma coisa dentro da gente. Aquilo que estava tão difícil para mim, que era algo que me fazia sofrer tanto, tá muito mais leve agora. Eu não sei falar ao certo quantos quilos, né, que eu já eliminei mesmo, mas eu sei que eu estou muito bem. Eu estou, mais do que o emagrecimento, é a questão de perceber agora que eu sou capaz, que eu já acordo, eu já quero fazer minha atividade física, que eu estou conseguindo manter a minha alimentação super saudável. Eu contei pra Milena, falei pra ela, Milena, eu conseguia comer uma barra daquela de chocolate, né? E hoje em dia, às vezes até o meu marido me pergunta, amor, você quer ir comer um chocolate? Eu falo, não tô com vontade, não me dá aquela vontade mais. Eu fico meio sem condições de explicar de verdade tudo o que eu passei, porque foi uma coisa assim tão libertadora, que foi, ao meu ver agora, tão simples, mas algo tão significativo, que eu não consigo talvez colocar em palavras tudo aquilo que eu vivi e o resultado que isso trouxe para minha vida. É uma sensação de alívio com felicidade, é uma mistura muito maravilhosa. Mas o principal também, né, é entender que a gente precisa de auxílio. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente não dá conta, a gente vai protelando aquele sofrimento, você vai empurrando aquele sofrimento. E aquilo chega a um ponto, né, que a gente fala aí fundo do poço, ou às vezes é uma situação bem pior do que a gente merece passar. Então, assim, é preciso assumir que a gente precisa de ajuda, que a gente tem um problema. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, realmente buscar um tratamento. E eu tô muito feliz. Eu falo com a Milena que eu não sei nem como agradecê-la, porque foi um processo extremamente maravilhoso para mim. De vez em quando eu dou ela, né, falo para ela, Milena, cheguei nesse estágio, tá tudo muito bem, né? Então é uma coisa aí que tá dando continuidade. E eu fiz uma única sessão, claro, né, que eu já venho aí de vários processos de tratamento, então eu tenho aí uma questão de autonomia, uma questão de autoconhecimento, isso facilitou muito. Mas, né, temos também conhecimento de várias outras pessoas que fazem, né, algumas sessões aí, claro que não somente uma, como eu fiz, fazem mais, mas que tem um resultado parecido, resultado igual, resultado bem melhor. Então, convidar vocês, né, para conversar com a Milena. Tenho certeza que ela vai atender vocês super bem, tirar dúvidas com ela. Vale a pena. Vale a pena. Eu falo que a gente se cuidar, a gente se tratar é muito importante, tá? Então, eu queria deixar aqui o meu relato para vocês, de coração, o meu relato super sincero, e também me deixo à disposição aí, para caso vocês tiverem alguma dúvida, né, quiser saber mais como que foi o meu tratamento, tá? Vocês podem me procurar também, né, de alguma forma.